Isso. Vocês Bacana. vão ouvir agora aqui no meu canal do YouTube um dos vídeos. Deixa o microfone. Aí. Meus amigos e irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Nós vamos começar uma série muito especial. Eu quero muito que você nos acompanhe nessa série. Uma série sobre sentimentos que aprisionam a alma. Exatamente isso. Sentimentos que aprisionam a alma. Todas as pessoas têm algum tipo de sentimento que torna a sua alma cativa. São pessoas que não aprenderam ainda a lidar com suas próprias emoções, a lidar com alguns sentimentos. Talvez você que está me assistindo agora é uma dessas pessoas que, quando ouve falar em algum fato do passado que te entristeceu lá atrás, que magoou você profundamente, você certamente chora, derrama lágrimas, porque mexe, toca na ferida. Eu creio que hoje, como todos os dias, ou todo ou sempre, o ser humano precisa aprender a gerenciar as suas emoções. E isto é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. São pessoas oprimidas, angustiadas, pessoas tristes, pessoas que não conseguem mais sorrir, estagnaram, estacionaram na vida. E infelizmente são pessoas que não vê mais na vida um propósito. Então eu quero com você estar aqui todas as segundas-feiras, querendo Deus, para esta série especial sobre sentimentos que aprisionam a alma. E hoje eu quero falar com você sobre a culpa, que é uma prisão da mente. Todas as pessoas sentem algum tipo de culpa. Talvez você que está me ouvindo agora deve sentir algum tipo de culpa. E esta culpa tem te afligido. Muitas pessoas estão tirando a própria vida por causa de um sentimento de culpa. Outras pessoas não conseguem avançar na vida, não conseguem serem felizes, né? Não conseguem sorrir para a vida porque tem culpa. E elas não sabem lidar com a culpa. Existem outros problemas como a angústia, existem problemas como a depressão, a soberba, o orgulho e tantos outros que nós vamos estar abordando ao longo desta série com detalhes, com profundidade. E tenho certeza que você vai se identificar com esta série que estaremos apresentando a você aqui, iniciando hoje com o tema A Culpa, a Prisão da Mente. Então, se você é uma pessoa que sente algum tipo de culpa, ou está sofrendo por causa de alguma culpa, eu quero que você fique aí grudadinho na tela do celular, ou da televisão, ou por algum meio que você está nos assistindo agora, tá bom? Enquanto eu estou aqui fazendo as considerações, eu quero que você chame os seus amigos, mande uma mensagem lá no WhatsApp, diz que nós estamos ao vivo aqui pela Web Live Rádio Barnabés, a Web Live Gospel Barnabés, e também aqui pelo meu Facebook, Rodney Fernandes, você que está assistindo. Meu abraço a você que está online, meu abraço a você que está pela Web Rádio. Estamos aqui toda segunda-feira às 8 da noite para falar acerca de temas de grande importância para a nossa vida. Seres humanos, existem vários problemas dentro de nós como seres humanos. A nossa mente registra muita coisa e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Senão, muitas pessoas vão pirar. São muitas informações hoje, muita coisa acontece muito rápido e nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Tá certo? Então, quero muito que você me acompanhe aqui, né? Quero muito que você esteja aqui comigo. Manda uma mensagem aqui para mim. Terei o prazer aqui em estar te respondendo, lhe dando aí o bem-vindo, o meu abraço e abençoando a tua vida, tá bom? Compartilha essa live,
Esse é um assunto muito importante que nós estamos tratando aqui, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar muita gente, inclusive você que está me assistindo aqui. Já vai mandando mensagem para os seus amigos, para os seus irmãos, dizendo, olha, começou uma live especial agora sobre a culpa que aprisiona a mente. Você tem algum tipo de culpa? Como que foi a tua infância? Como está sendo a tua vida como jovem? Como está sendo a sua vida conjugal? O que você já fez no passado que te perturba até hoje? Como é que está a tua mente em relação às situações? Você é aquela pessoa que esconde coisas? Você é aquela pessoa que maqueia algumas situações para não ser afligido? Gente, estamos falando de assunto sério aqui, estamos falando de saúde emocional. Então eu quero que você que conhece alguém que é desequilibrado, alguém que é muito triste, angustiado, oprimido, chame esta pessoa para a live aqui. Vamos bater um papo, gente. Vamos conversar aqui hoje. O assunto aqui é muito importante, tá bom? É muito importante mesmo. Talvez o seu filho, adolescente, até criança, você que é adulto, um amigo seu, está sofrendo, é uma pessoa triste, cabeça baixa, porque tem uma culpa. Sente uma culpa e não sabe lidar com isso. Tá bom? Então, são 8h10 agora. E enquanto eu já anuncio o texto, nós vamos ler um texto bíblico aqui como base do nosso discurso, desta palavra, essa conversa que eu vou ter com vocês. Você vai aí compartilhando os grupos, compartilha essa live, chama pessoas. Tá frio, tá chovendo, então não dá para fazer muita coisa lá fora. Vamos, portanto, acompanhar essa live aqui comigo. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, irmã Cimeia, a paz do Senhor, já está entrando aqui conosco essa live. Portanto, amados irmãos, vamos lá começar a leitura, tá bom? Abre aí comigo, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem online, ou se você não tem uma Bíblia, apenas ouça o que eu vou ler, tá bom? Salmos, número 32. Vou ler apenas 6 versículos ou 6 versos dos Salmos para embasar aqui a nossa fala. Tá bom? Salmo número 32. A epígrafe diz, segundo Salmo didático sobre a correção de Deus, Salmo de Davi, mas que o isto é ensino. 4 características do homem bem-aventurado. Vamos lá então. Salmos 32, Salmo 32, vamos ler. Vamos lá. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado e minha maldade não encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Portanto, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Amém. Até aqui, queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo aqui. Mais uma chamada, compartilha essa live, chama as pessoas. Você que está entrando agora, meu forte abraço. Neste momento, nós estaremos falando sobre a culpa, a prisão da mente. Então, se você é uma pessoa que sente algum tipo de culpa por alguma coisa do passado, ou pode ser até algo recente, talvez aconteceu hoje, fica comigo, você precisa ouvir essa palavra. Pode mandar uma mensagem aqui para mim, eu vou te mandar um abraço, tá bom? Vou lhe cumprimentar, será um enorme prazer. Eu quero que você manda para mim sim. Olá, Rodney, boa noite, estou aqui, vamos lá, que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Minha esposa, Taluane Fernandes, paz do Senhor, querida, te amo. Olha a minha princesa aí, entrou online, né? Minha esposa, aí, vai orando aí por nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom, querido? Vamos lá,
portanto, começar essa palavra, já compartilhou, é rapidinho. Dá o like aí, né? Compartilha, manda para mais pessoas, porque hoje o assunto é quente. É só o primeiro dia desta série sobre sentimentos que aprisionam a alma. Olha aí, Rosenildo, meu irmãozão, né? Aqui, ó, homem de Deus, logo vai estar pregando também aí. Forte abraço, meu irmão Rosenildo. Depósito Salvador Soares, Deus abençoe, querido, forte abraço. Ronaldo Gonçalves, graça e paz, nobre, Deus abençoe sua vida também. E Clineide Bueno, que Deus te abençoe, forte abraço, tá aí conosco, né? Que Deus abençoe a sua vida. Emerson acabou de entrar também, paz do Senhor, meu irmão. Você é benção, opa, é por causa do Espírito Santo, senão tava lascado, né? O Espírito Santo que nos ajuda, querido. Que Deus abençoe a sua vida aí, que está entrando, continua aí falando conosco. É benção pura hoje. Compartilha essa live. Vamos falar de culpa aqui, gente. Vamos falar de culpa. A culpa é um dos principais motivos que responde pela tristeza das pessoas. É um dos principais motivos da tristeza da humanidade, a culpa. Então é um assunto aí de grande relevância para nós, tá bom? Vamos lá, tá entrando, que Deus abençoe a sua vida. Vamos, portanto, aqui iniciar o nosso assunto sobre a culpa, né? Bem, amados irmãos, a culpa, ela, infelizmente, é, como eu havia dito, uma das causas aí da tristeza das pessoas, né? E se tem uma coisa que todos nós queremos é sermos alegres, sermos sorridentes, darmos gargalhadas. Infelizmente a vida não é assim todos os dias, mas nós podemos, mesmo com as dificuldades, mesmo tendo problemas para resolver, nós podemos ter uma alma tranquila, uma alma leve, uma alma feliz, porque com saúde é mais fácil para resolver os problemas, tá bom? Portanto, vamos lá, eu vou conversar com pessoas aqui que tiveram um passado conturbado, pessoas que, mulheres que tiveram várias separações, talvez está no segundo, terceiro, quarto casamento, né? Homens também que já passaram por várias tribulações, talvez crises na família, maltratados pelo pai, pela mãe, pessoas que foram criadas num ambiente muito atribulado, moços e moças que sofreram violências na sua infância, enfim, são uma série de pessoas com vários problemas, com culpas que os perturbam, e essa culpa ainda impede você de ser feliz, tá bom? Então, você é o nosso convidado a estarmos aqui presente nesta live, tá? Nesse primeiro ponto aqui eu quero destacar com você sobre quais são os tipos de culpa. Eu quero citar aqui o nome de um grande psicólogo, né? Acho que deixa eu pegar o nome dele aqui, eu acho que é Gary Collins, talvez não seja essa realmente a pronúncia, mas Gary Collins, se estiver errado, você me perdoe. Ele é um grande psicólogo e na análise dele sobre a culpa, então a culpa, ela, pelo menos aqui, são apresentado em 4 tipos, né? 4 tipos de culpa aqui. Nós vamos estar vendo 4 tipos de culpa em 2 categorias. Então, nós temos 2 categorias de culpa, e talvez você vai se identificar agora com uma dessas categorias. Essas 2 categorias, uma delas tem 4 tipos, portanto. Então, a primeira categoria de culpa, que segundo esse grande psicólogo, né? Eu falo psicólogo, algumas pessoas, gente, desprezam a ciência, né? Algumas pessoas não querem saber desta questão psicológica e sempre apelam mais para o espiritual. E os cristãos, eu sou um cristão, na maioria dos casos, muitos irmãos nossos têm uma tendência de espiritualizar tudo, né? Tudo é espiritual, tudo é espiritual. E a verdade do fato não é bem assim, né? Eu sempre digo, nós somos seres espirituais, seres psicológicos e seres sociais. Então são 3 dimensões que nós precisamos estar tratando aí. Então nós temos os deveres como seres sociais, nós temos também o comportamento psicológico e nós temos o comportamento espiritual, tá? Nós vamos ver na Bíblia aí vários exemplos de Deus trabalhando o psicológico das pessoas, porque tem coisas que é nós que temos que fazer. São ações humanas, são atitudes nossas, porque nós temos aqui um cérebro muito inteligente.
Quando você sabe usar perfeitamente o seu cérebro, você consegue fazer muita coisa, tá? Então, nós não podemos desprezar a psicologia. Alguém diz, olha, irmão, mas Jesus é a solução. Claro, gente, ele é a solução para tudo. Mas, às vezes, a pessoa tem que ter fé. E se ela não tiver fé? Qual é o recurso que ela tem? Alguém está doente. Se ela não tem fé para ser curada, ela precisa buscar um médico, correto? Tomar medicamentos, senão ela morre. É o recurso que ela tem. Ou ela, se não tem fé suficiente, vai ter que tomar remédio. Ou vai ter que procurar um médico. Agora, se ela tem uma fé suficiente, pronto, é o suficiente para ser curada do mal. Portanto, algumas pessoas, então, precisam sim ouvir sobre Jesus, porque o nosso objetivo aqui é mostrar a palavra como sendo remédio para todo problema. Mas existem algumas coisas que você pode fazer. Então não faz sentido eu dizer assim, olha, você pode, você consegue, você é um vitorioso, mas você não acredita nisso. Você não age em função disso. Eu digo, olha, você pode, você é uma pessoa que nasceu para ser campeão, mas você não faz nada para ser campeão. Então, se você não agir sobre aquilo que nós estamos falando, ou que a palavra diz, o resultado não vai vir. Então, eu gosto muito de falar acerca do que a psicologia. Afinal, a psicologia, ela é o estudo do comportamento humano. É uma dos ramos da ciência, né? Que antigamente estava junto ali com a filosofia, depois se dividiu. Portanto, a psicologia, ela é muito importante, porque ela estuda o comportamento humano. Tem coisas que é lógico, não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa lógica. É só analisar a sequência. Então, muita coisa que acontece dentro da nossa mente é uma questão lógica, é uma questão psicológica. Se você se posicionar, corrigir, fazer a gestão correta da sua emoção, você vai ser uma pessoa equilibrada, tá? Então, são atitudes suas. Obviamente, temos a parte espiritual muito importante que você vai ouvir, mas eu quero primeiro contar para você sobre esse problema aqui. Seja alguém religioso, alguém que ora muito, alguém que não ora, mas que tem culpa. Então, esse psicólogo, ele gasta tempo, ele gastou tempo estudando sobre isso daqui, tá? E percebeu na culpa dois tipos. Temos o primeiro, que é o tipo objetivo. O que é uma culpa objetiva, né? Vamos aqui conversar. Se mais alguém entrar, o Paulo César. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe sua vida. Aqui o Paulo, acabou de entrar aí também, né? Então vamos lá. Quais são os dois tipos de culpa? O primeiro é o tipo objetivo. O que é uma culpa objetiva? É aquela culpa que, mesmo que você não aceite, ela vai ser real e você é responsável por ela. É uma coisa que você é culpado, você fez algo e você é responsável. Vou dar um exemplo aqui, né? Você passou no trânsito, um semáforo, fechou. Você passou, sinal vermelho. Poxa, você transgrediu uma lei, correto? Né? É uma lei do país, você transgrediu, embora você diz, não, mas eu passei antes, esse radar tá mentindo, estão roubando. Independente se você aceita ou não, você é culpado e você vai ter que pagar multa. Então isso é um tipo de culpa objetiva, é uma culpa que não tem o que você faça, que vai fazer com que isso mude. Tá? Você é culpado por isso. E dentro da culpa objetiva, nós temos aquela culpa que acho que é o meu microfone aqui, já arrumei aqui, né? E tem aquela culpa que ela é social, sabe? É aquela perturbação, aquele problema que você causa à sociedade, né? Então, isto faz com que você se torne um culpado. Tem aquela outra culpa, que é aquela pessoal. Como assim? Geralmente, essa culpa pessoal, ela está ligada a um fato... Eu vou dar um exemplo aqui que é mais prático para você entender, falar a linguagem de todo mundo aqui. Você é um pai e decidiu, ou diz para o seu filho que vai participar da apresentação da escola dele lá, né? Só que aí o teu filho está esperando, de repente, por um compromisso do trabalho, o que acontece? Você acaba não indo. Então, quando você não vai, você sente uma culpa, se sente culpado porque você não foi à apresentação do seu filho. Então, isso é um tipo de culpa pessoal, né? Onde você não consegue lidar. Então, assim, são alguns tipos de culpa que nós encontramos e a pessoa precisa saber lidar com tudo isso daí. É decepcionante, é chato. Poxa, filho, eu disse que ia, mas não deu para ir, né? Então, é um tipo de culpa também aí do tipo pessoal, tá?
Então é só um exemplo para você entender os tipos de culpa. Esse tipo de situação, ou esse tipo de culpa objetiva, ela geralmente não é aquela que as pessoas se preocupam tanto com elas. No caso da multa, vai ter que pagar a multa, vai fazer o quê? Mas elas são culpadas. Agora eu quero focar com você sobre o segundo tipo, né? O segundo tipo aqui de culpa, que é a culpa subjetiva. Essa daqui é a que pega, né? Porque a culpa subjetiva é a culpa que a pessoa, ela sente que precisa pagar uma punição, que ela deve ser punida por aquilo que ela fez. Ela se auto pune, sabe? É algo terrível que acontece quando... acho que eu toquei aqui esse cabo, né? É algo terrível quando acontece isso. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue dar a si mesmo uma oportunidade de perdão, né? Ela não consegue se perdoar. É uma culpa subjetiva. Algo dela. Opa, tem outro microfone aqui, que maravilha aqui, né? O negócio aqui tá bom. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Pronto. Ligou aqui. Muito bem. Pronto, bom. Então, essa culpa subjetiva é aquela, quando fala de subjetivo, é algo que está ligado a dentro do ser. É aquela que acontece aqui dentro da sua própria mente. E aí eu pergunto para você, você tem algum tipo de culpa subjetiva? Tem aquela culpa que a pessoa, ela sente tanto, de forma desmedida, a mente dela trabalha de um jeito que ela pega coisas para si que não é dela. Ela até exagera na dose. Ela é responsável, ela se sente culpada por aquilo, mas de maneira excessiva. Maneira excessiva. Tem gente que tem esse problema de pegar a culpa, tudo é ele. Ele assume a culpa de tudo, ou, na verdade, ele nem faz as 3 atitudes que eu sempre digo. Gente, quando você ouve alguma coisa, ou quando alguém conta algo para você, você tem que ter 3 atitudes. Primeiro, você tem que criticar. Como assim? Será que é verdade? Procede? Opa, será que é bem assim? É a primeira atitude. Segundo, você tem que fazer uma análise. Primeiro, desculpa, eu coloquei como primeiro a crítica, mas a primeira atitude é duvidar. Tá? Corrigindo aqui. Primeira atitude, duvida. Será que é verdade? Pode não ser. Pode ser verdade, pode não ser. Então você não pode pegar uma questão dessa, uma informação, alguma coisa que alguém falou, e você não pode imediatamente acreditar nisso. Porque pode ser uma mentira. E você está acreditando na mentira. Então, primeira atitude que você tem que ter quando você ouvir alguma coisa, souber de alguma coisa, duvide. Segunda atitude, aí você critica. Qual que é a crítica? Opa, será que isto não é uma invenção? Não é uma armação? Será que isto não tem segundas intenções? Olha, pode não ser verdade. Por que isso está sendo feito, falado? Então você tem que ter o seu senso crítico em atividade. E terceiro colocado aqui, terceira atitude, aí que você determina. O que é determinar? Determinar o seguinte, aí você vai decidir se acredita ou não. Tá? Aí a partir desses 3 momentos que você vai ter ao ouvir algo, você vai tomar a decisão. Porque senão você pode... Alguém diz que você é culpado e você rapidamente pega essa culpa para si de maneira subjetiva e começa a se autoflagelar, começa a sentir que você é responsável por tudo, e isso começa a entrar em você e vai fazer mal para você. Então a subjetiva tem esse problema, que algumas pessoas acabam de maneira exórbita, sabe? De maneira excessiva, tomando uma culpa para si que não é dela. Então tem que ter uma dose nessa questão. Nem tudo você é culpado. Cuidado com o sentimento de culpa subjetiva que você tem. Tá? E tem dentro desse problema também da culpa subjetiva, tem as pessoas que não têm culpa de nada. Por exemplo, tem gente que mata os outros e não sente culpa. E tem gente que só o fato de pensar em querer matar alguém, pronto, já passa mal.
Já se sente culpado porque pensou. Porque pensou, né? Eu tive uma experiência recente, alguém veio me pedir perdão depois de um culto, né? Ou depois de uma pregação minha, porque ela pensou algo, uma coisa ruim, e depois se sentiu culpada por isso e veio me pedir perdão. Então isso é um tipo de culpa subjetiva. A pessoa se sentiu mal, ficou perturbado com aquilo e achou que deveria me pedir perdão, me procurou e pediu perdão. E aí eu disse, não, tá tudo bem, né? Se não me falasse eu não saberia. Mas por desencargo de consciência, a pessoa percebeu que ela se sentiu mal por ter pensado aquilo. Então, isto é algo que a gente precisa aprender. Precisamos entender sobre essa culpa subjetiva, né? Então agora aqui que nós já entendemos um pouquinho sobre o que é culpa objetiva e uma culpa subjetiva, eu quero focar nessa questão agora aqui, para que a gente possa continuar esta palavra e ajudar você a se livrar desse sentimento de culpa, ou a lidar com isso, ou a ter aí esse controle emocional que todos nós precisamos ter, né? Vamos lá. Glória a Deus, vamos lá. Quero falar contigo sobre as causas da culpa agora. Deixa eu puxar essa cadeira para frente aqui para não doer minhas costas, né? Aqui. Vamos lá. Bem, gente, você que está entrando agora, estamos falando sobre culpa, a prisão da mente, pessoas que não conseguem lidar com a sua culpa, coisas que você fez, coisas que fizeram a você e você acha que é culpado. Muita coisa aí. Pode servir como um problema sério, né? Eu me lembrei agora da história do Dr. Augusto Cury, um grande psiquiatra aí do Brasil, famoso. Quando criança, ele era responsável por cuidar de um pássaro, né? E ele tinha que dar comida pro pássaro, todo dia, comida pro pássaro. E um dia ele esqueceu, criança, esqueceu de dar comida pro pássaro. E o pássaro morreu. O pássaro morreu. E depois que o pássaro morreu, a mãe dele falou assim, olha, você é culpado pela morte do pássaro. Puxa, você não sabe o que aconteceu com ele. Aquele menino, ele ficou mal. Ficou mal. E ele acabou crescendo com esse sentimento de culpa. Ele sofreu muito por causa disso. Depois ele acabou estudando psiquiatria, né? Ele é um grande, renomado psiquiatra hoje no Brasil. E depois ele aprendeu o que isso representou, o que isso significou para ele, que causou de dano para ele. Então são coisas que para uma criança, talvez você quando criança, colocaram uma culpa sobre você. E você não soube lidar com isso. E até hoje você sofre a consequência. Então eu estou falando de coisa aqui que não é coisas que não devemos considerar, são coisas do passado. Não sei quantos anos você tem hoje, mas pode ser que você tenha memórias aí de quando era garoto e até hoje essas memórias te perturbam. Porque tem comportamentos, coisas que acontecem na nossa vida quando criança, que reflete até a vida adulta. Porque nós temos aqui na mente um biógrafo que registra tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que acontece está registrando. E dependendo desses registros, vai interferir na sua saúde. Então, é séria essa questão de culpa, tá? É sério. Principalmente quando temos mais de um irmão, ou vivemos uma família grande, sempre acontece alguma coisa e a tendência de um é colocar a culpa nos outros. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com toda essa questão de culpa aí. Talvez você está sendo infeliz ou está triste por causa de uma culpa que nem sua é e você acha que ela é e por isso você está sofrendo, né? Então eu quero falar com você agora quais são as causas, né, da culpa. O que causa a culpa em nós? O que causa a culpa em nós aqui, né? O que causa a culpa em nós? Será que isso aqui vem mais pra cá? Vem, né? Aí, pronto. Beleza, mais próximo. O que causa a culpa em nós? Há uma tendência em nós em querer evitar erros. Né? Todo mundo quer evitar erros. Queremos fazer o melhor possível. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba errando aí e não dá, né? Não dá e acontece a coisa e vamos ter que arcar com as consequências. Então, eu quero falar com você aqui sobre quais são 3 causas de culpa aqui. 3 causas de culpa que eu quero considerar com você. Primeiro, a vivências anteriores e expectativas fantasiosas. Sabe quando você
é criança, quando nós somos criança, nós aprendemos sobre o certo e o errado, sobre a punição e as recompensas, né? Então, desde criança, nós já fomos orientados pelos pais, dizendo: meu filho, isto é certo e isto é errado. Se você fizer isto, você vai estar errando. E todo erro tem a punição. Mas se você fizer certo, você vai ter uma recompensa. Alguns pais até usam essa estratégia para tentar colocar os filhos na linha. Os filhos estão meio rebeldes, estão meio fazendo coisa errada. E aí muitos de nós cometemos um grave erro de prometer a ele alguma coisa para que ele possa mudar o comportamento. Filho, se você mudar seu comportamento, eu lhe dou a bicicleta. Se você fizer isso para mim, eu te dou isto, né? Nós já estamos ensinando nossos filhos a entenderem que a vida é troca. Para você fazer uma coisa boa, tem que pagar. Já é um estímulo aí, meio que, vamos colocar de forma subliminar, da corrupção. Penso eu assim, dessa maneira. Porque você está ensinando o seu filho a fazer o que é certo em troca de algo. Quando ele deveria fazer o que é certo, não em troca de nada, mas ele tem que fazer o que é certo porque é certo. É moralmente certo, correto. Então o menino, ele tem que já desde criança aprender que ele tem que fazer a coisa certa, independente se vai ganhar alguma coisa ou não, né? Então nós ensinamos os nossos filhos, e nós, quando criança, também aprendemos que é dessa maneira. Olha, existe o certo e o errado, e existe a punição e a recompensa. Formando essas ideias em nós, quando nós fazemos algo errado, puxa, imagina quando criança, tua mãe disse: meu filho, cuidado com o copo, hein? Mamãe pagou caro, cuidado em quebrar o copo. Aí você vai, quando a sua mãe não está em casa, você, pum, quebra o copo. Eu já vi isso em casa. Chega lá, o copo está quebrado, pergunta: quem quebrou? Não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quem quebrou o copo. Mas ninguém sabe. Não, foi eu não. Por que as crianças mentem? Por que você mente às vezes, ou você mentiu quando criança? Porque você tem medo de assumir a culpa. Porque você sabe que lá atrás você aprendeu que existe a recompensa, mas também tem a punição. Então, como nós temos medo da punição, então procuramos acobertar. Ninguém quebrou, sabe? Ninguém tem culpa. Porque geralmente quando acontece algo ruim, a justiça vem com tudo. Olha, quem é que fez isso? Quem é o responsável? Quem é o culpado? E a tendência é jogar a culpa nos outros. Por quê? Porque a gente sabe que a culpa tem a punição. Certo? A culpa é uma coisa ruim. Por que ninguém quer assumir culpas? Por que ninguém quer dizer assim: não, eu sou culpado por isso? É? Ninguém faz isso. Então a culpa, ela existe porque nós aprendemos que tem coisa errada e tem coisa certa. Tem a punição e tem a recompensa. Quando nós fazemos algo de errado, então tem a punição. Então este é o primeiro ponto. Coisas do passado são expectativas, né? Vivências anteriores, coisas que você viveu lá atrás quando criança. Você fez coisa errada e o pai colocou a culpa em você. Ó, eu conversei com um irmão da nossa igreja um tempo atrás, né? E ele contava para nós sobre, não sei nem se ele está assistindo agora, talvez vai assistir depois, ele vai saber que é ele, né? Que os pais eram muito agressivos quando eles eram crianças, né? O pai muito violento. E daí um dia a mãe vendia geladinho e colocou tudo contadinho lá colocou lá como é que chama, na caixa de isopor, né? E para vender no dia seguinte. E um deles pegou lá o geladinho, né? E saboreou. E depois tinha que dar um fim num saquinho, né? Na embalagem. E um deles parece que colocou na cama do outro, assim, naquela grade da madeira, talvez, não me lembro exatamente, mas colocou ali na cama do outro. E os pais se deram conta da falta do geladinho. E daí chamou: e agora quem é que foi? Quem é que foi? E ninguém queria assumir a culpa. E aí foi lá e acabou achando, né, na cama do outro. E
acabou que o outro assumiu a culpa. Na verdade, não era ele que tinha feito isso, era um outro irmão que colocou lá. Como foi encontrado na cama dele, acabou apanhando por causa disso, né? E a história foi muito triste, muito... apanhou pra caramba, né? Então, depois eles acabam dizendo, poxa, meu, eu não sou culpado, né? Não foi eu quem fez isso. Eu me lembro quando criança, brigávamos entre nós irmãos, e eu sou o mais novo, caçula. De repente, a minha mãe começava a bater nos irmãos. E alguém dizia, não é eu, não fiz nada, não sou o culpado. E eu me lembro de um dia que eu era o menor, meus irmãos apanhando, e eu fui cair na besteira de dar risada. E naquele momento a minha mãe pegou e disse, você não vai escapar também. E me deu uma surra também que me lembra até hoje. Por quê? Porque havia culpado, né? Mas às vezes eu via que alguém apanhava sem ter culpa. Sem ter culpa. E isto é ruim, porque a pessoa sofre uma consequência sem ela ter nenhum tipo de responsabilidade. Certo? Então nós temos registro na nossa memória de pessoas que receberam isto, sabe? E muitas questões você acaba falando, você diz, não, foi eu, foi fulano, se resolve ali, tem a punição, se resolve. Mas tem coisas que infelizmente aconteceu lá atrás e você nunca contou pra ninguém, né? Você nunca contou pra ninguém. Seus pais não sabem até hoje, sua mulher não sabe até hoje, seu marido não sabe até hoje, né? Seus amigos não sabem até hoje, e você fica com isso na sua cabeça. Isso te perturba, isso te maltrata, porque é uma culpa. É uma culpa e não foi resolvido. Então, como que as culpas surgem? O que causa a culpa? Experiências anteriores, experiências que aconteceram lá atrás causam culpa. Talvez você deixou de fazer alguma coisa e depois a história foi para outro lado. Talvez você omitiu alguma coisa e por causa da sua omissão deu tudo errado. Ou não aconteceu. Ou aconteceu de maneira ruim. E aí você sente culpa por isso. Você tem algum tipo de culpa hoje? Você sente algum tipo de culpa aí na sua mente? Pensa bem, volta lá na memória, veja. Então fica comigo, que eu tenho uma palavra muito boa para te dar até o final dessa mensagem aqui. Tá bom? Eu vou dar um segundo exemplo aqui, que é sobre a sugestão social. Gente, na sociedade hoje, nós somos o tempo todo criticados, né? Criticados aí, nós sofremos vários tipos de problema, são críticas mútuas, são pessoas nos dando alfinetada. Você usa um tipo de roupa, tá lá alguém criticando a tua roupa. Você diz algumas palavras, alguém tá lá detonando você. Você tenta se posicionar, estão falando mal. É isso. A sociedade nos critica. E aí, você acaba se sentindo culpado por causa disso. Por quê? Porque você não está dentro do padrão social. Você não está de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Aí você se sente culpado porque não está fazendo o que os outros querem. Estão criticando você. Você não pode se importar com o que os outros estão falando a teu respeito. Nós não podemos sofrer influências da sociedade de modo que nos causa um sentimento negativo, sabe? Todo mundo vai criticar todo mundo. No mundo você influencia e é influenciado. Infelizmente é assim. Então não dá para você achar que ninguém vai te criticar. Não dá para você pensar que ninguém vai falar mal de você. Não dá para pensar que ninguém vai desaprovar. Porque na verdade ninguém quer ser desaprovado. E quando alguém desaprova a nossa vida ou as nossas ações, nós nos sentimos culpados. Poxa vida, hein? Estão me criticando. Olha, estão falando mal de mim porque eu fiz isto. Aí você se sente culpado porque alguém desaprovou você. Pensa bem. Aí por causa disso, você para de falar. Por causa disso, você para a sua obra. Alguém disse para você que, olha, não começa esse negócio não, que não vai dar certo. Não continua não, que estão falando. Aí você se culpa. Como assim? Você acha que você errou. Você acha que você fez alguma coisa errada. E por isso você para. Você se sente culpado
porque alguém está te criticando. Então essa é um tipo de culpa social. A sociedade influencia e aí as pessoas acabam se orientando por isso. Então está aqui um outro problema que a culpa aparece. E o terceiro aqui que nós temos, né, que é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque a culpa, de certa maneira, ela é importante para mostrar o nosso erro, mostrar o que nós precisamos resolvê-lo. Não podemos, né? Tá? Então nós precisamos entender que todos nós temos uma culpa. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Todo mundo tem erro, gente. Não é porque você cometeu um erro que você é o único no mundo. Todo mundo cometeu erros. Todo mundo fez alguma coisa errada. Agora a diferença não é o que foi feito, é como você lida com o que foi feito. Aí que entra aqui o papel do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ele nos traz à memória o que nós fizemos, a culpa que nós temos. E por que ele traz à memória? Para jogar na nossa cara que somos culpados? Não. Ele nos faz lembrar para que possamos corrigir os nossos erros, entender quem somos nós, entender que a culpa, ela precisa ser colocada no lugar dela. Você está colocando a culpa no lugar errado. Você está permitindo que a culpa dirija a sua vida, decida a sua alegria. Você permite que a culpa decida o seu futuro. Você é uma pessoa que vive infeliz, angustiado, triste, oprimido, deprimido, porque você permite que a culpa te domine. Você não acha que está na hora de você pensar um pouquinho sobre isso? Sobre aquilo que foi feito lá no passado? Sobre a culpa que você tem? Vamos resolver esse negócio, gente? Você não pode continuar culpado dessa maneira. Então nós temos a Bíblia falando para nós, né, que o Espírito de Deus, ele nos traz a consciência, mas não é para te atormentar. Por quê? Agora eu vou citar para você a Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, o que é um pecado? Porque os autores bíblicos, né, eles pensam culpa e pecado como se fosse a mesma coisa. É a maneira que eles pensam. Quando você vai ler os escritos, você tem essa impressão que culpa e pecado eles colocam no mesmo nível, tá? Então, quando nós confessamos o nosso pecado, naturalmente nós estamos confessando o quê? A nossa culpa. Porque quando eu chego a pedir perdão para alguém, é porque eu sinto que eu errei, né? Que eu cometi alguma coisa errada. Então, aqui está o primeiro ingrediente, ou a primeira dica, para você se livrar da culpa, tá? Primeiro, tenha consciência que você errou. Depois que você errou, peça perdão, confesse. Confessa a culpa. É verdade. Ah, mas eu fiz alguma coisa e tal. Gente, eu quero falar para você que o mais importante na nossa vida é Deus. É o Criador, é o Pai. Então, se você sente uma culpa dentro da tua mente, confesse isso para Deus, gente. É difícil confessar para alguém, falar com alguém? Então confessa para Deus, abre o teu coração para Deus. Lá no teu quarto, de modo particular, confessa isso para Deus. Se liberta. Você não pode conviver com esta culpa. Porque todos pecaram. Romanos 13, 23. Todos. Quando fala todos, a humanidade toda, desde Adão. Todo mundo tem culpa. Por causa desse pecado, antes do pecado de Adão, não havia sentimento de culpa. Porque todos eram perfeitos. Adão e Eva perfeitos. Depois que eles pecaram, nasceu o sentimento de culpa. Porque daí eles começaram a fazer coisa errada, e aí o senso moral de certo e errado veio a existir. Só que quando surge um problema na nossa vida, já tem uma solução. Então eu quero falar para você que está se autoflagelando com esta culpa, como diz a Bíblia, confessa para Deus. Ponha isso para fora. Você não é culpado, você não é responsável, até que você peça perdão, até que você confesse. Agora você fica com esse negócio dentro de você, se sentindo culpado. Primeiro, gente, tem coisa que já passou, tá?
Primeiro que tem coisa que já passou. Não fica se abraçando nas coisas do passado, não. Já era, meu querido. Passou. Passou. Trata com você mesmo. Cuida de você, meu amigo e minha amiga. Cuida do teu coração, da tua alma. Para de ser angustiado, para de sofrer por causa de algo que já aconteceu faz tempo. Já era. Já era. Não fica se sentindo culpado, não. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu acho que foi em 1700 e alguma coisa, lá em Portugal, em Lisboa, teve um terremoto e destruiu todo Portugal, Lisboa. Destruiu tudo, matou muita gente. E depois que passou o terremoto e muita gente morreu, o governo se reuniu com os conselheiros. E sabe o que eles falaram? O que vamos fazer agora? Está tudo destruído. Está tudo arruinado. Primeiro conselho foi o seguinte. Primeira coisa que vamos fazer. Vamos enterrar os mortos. O que significa enterrar os mortos? Vamos encarar a realidade. Morreu, vamos enterrar. Tá? Vamos enterrar. É uma realidade. Vamos fazer as covas, vamos jogar o povo dentro e acabou. É um cenário de terror, mas a realidade é que estão mortos. Segundo, vamos ver o que sobrou. Sabe? Então na vida você tem que encarar a realidade. Passou, já aconteceu, fica lá atrás. Não traga o seu passado para o presente. Porque senão você vai ficar preso no passado, não vive o presente e não consegue enxergar o futuro. E eu quero dizer para você, tem um futuro de bênção para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Tem um futuro abençoado para você viver. Tem muito riso para acontecer nos seus lábios. O teu coração tem muito que se alegrar. Você é uma pessoa que precisa ser feliz. A vida é uma só aqui na terra. Então não desperdice esta vida com culpas, com coisas do passado. Se liberta disso, põe para fora isso, querido. Cuida de você mesmo. Você é importante, você é amado do Pai. Eu vi uma coisa interessante ontem, quando Pedro perguntou para Jesus se deveria pagar o imposto. Aí Cristo pegou a moeda e disse, quem que está aí na moeda? Pedro falou, é César. Pois é. Por que será que César colocou a imagem dele na moeda? Porque para César, a coisa mais importante para ele era aquela moeda. Então ele colocou a imagem dele naquilo que ele acha que é importante. E nós, seres humanos, fomos feitos à imagem de quem? A imagem de Deus. Por que você acha que Deus colocou a imagem dele em nós? Porque nós somos importantes. Então se você tem a imagem de Deus, então você é importante. E como uma pessoa importante, você não pode viver dessa maneira, angustiado, sofrendo, chorando pelos cantos, achando que a vida acabou, esperando a morte chegar. Não! Pega essa palavra, tem coisa boa para chegar na tua vida, tem alegria, tem sorriso, tem vitória. Meu querido e minha querida, você é uma pessoa que está aqui para ser feliz. Mas você fica com esse sentimento de culpa do passado. Tira isto. Eu vou falar uma coisa para você. As culpas que nós temos não pode aprisionar a nossa mente. Entenda que se você confessar a Deus a sua culpa, os seus pecados, Ele vai perdoar você e vai lhe dar liberdade. Vai lhe dar libertação. Então o Espírito de Deus que está me usando aqui para falar contigo, Ele desperta em nós a consciência. Para quê? Para que haja mudança. Para que haja uma mudança. Então isso é muito importante. Quais são as consequências da culpa? Quando alguém sente uma culpa, ela cria mecanismos de defesa. Tá, aqui é o teu problema. Tá? Existe algo dentro de você e você cria mecanismo de defesa. Você cria uma história como se fosse um teatro. Você quer mascarar isto. Você não quer aceitar que isso é real. Você não quer aceitar que isto é verdade. Você quer desviar a tua mente. Não. Isto aí é você querer criar mecanismo de defesa. Então você não pode querer criar mecanismo de defesa quando você tem um problema real dentro de você. Não adianta querer se defender porque está na sua memória.
Tem gente que diz assim, olha, eu estou curado aí de muita coisa, né? Estou curado de muita coisa aí. Mas, na verdade, quando toca no assunto, a pessoa se sente mal. Tocou no assunto, a pessoa chora. Se quando cita para você aquela história do passado e você fica mal, é sinal que você não está curado. Não está cicatrizado. A ferida está aberta. Se dói, é porque não está sarado. E aí, o que você vai fazer com isso? Vamos ter que sarar. Você tem que ser sarado. Tem que pôr isso para fora. Então, destrua esta defesa, esse mecanismo de defesa que você tem, né? E a atitude que a pessoa tem são chamadas atitudes autocondenatórias. Isto é uma coisa interessante, né? A pessoa acaba se autocondenando, dizendo, olha, eu sou culpado mesmo. Eu sou terrível, não presto, não valho nada, eu sou fraco, nasci para sofrer, nasci para... Acho que joguei pedra na cruz, né? Eu não... Não, meu querido. Se você é uma pessoa que está tendo esta culpa, você está se autoculpando, tá? Você tem que mudar o teu pensamento. Você não pode pegar a carga para você sozinho, não. Você tem que se libertar disto. Não pode deixar que isto entre em você e te destrua. Não pode. Olha, eu vou ler um trecho para você de uma pesquisa aqui, ó. Pesquisas revelam que os efeitos da culpa acumulam-se no corpo e, se não aliviados ou extintos, podem colapsar o organismo. Alguns psiquiatras acreditam que esta é também uma forma inconsciente de autopunição. Você pode ter graves problemas por causa dessas culpas que você traz para você. Então, você não pode deixar que isto perdure, porque vai causar um colapso em você. E eu estou aqui para ajudar você a ser uma pessoa saudável, a ter um corpo saudável, uma alma saudável. E eu estou te ajudando, alertando sobre a culpa que você está sentindo. Não fique se culpando, não, querido. Não fique se culpando. Coloca no teu lugar. Se você errou, você pode pedir perdão e não fazer mais. É sim. Tá? Não pegue uma carga que não é para você pegar, que você não aguenta. Faz isso não. O que o texto bíblico diz a respeito da culpa? Né? Quando a Bíblia fala em culpa, fala do pecado. E a Bíblia diz que todo mundo pecou. Então não fica achando que você aí é o único que errou. Aí a Bíblia fala, eu quero até ler com você, 2 Coríntios, para te ajudar aqui. Existe aquela culpa que ela é para a morte, né? É uma culpa que leva para a destruição. A pessoa se sente tão culpada que ela não consegue voltar do caminho. E tem aquela culpa que leva a pessoa para uma solução, para um alívio. Eu vou ler para você aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 2 Coríntios 7, versículo 8. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios 7, 8. Olha só. Isso é importante. Aqui é para ajudar você, tá? A ser uma pessoa melhor, Porque ainda que vos tenha entristecido com carta, não me arrependo. Embora anteriormente me tivesse arrependido, por saber que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque foste entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste entristecidos, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo demonstraste estar puros neste assunto. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que nossa diligência por vós fosse manifesta diante de Deus. Ele está dizendo aqui
sobre aquela tristeza que é para a morte. Quando você comete uma coisa errada, quando você se sente culpado por alguma coisa, naturalmente você fica triste. Isso é normal, né? Só se o cara for um psicopata mesmo que não tem sentimento. Não tem sentimento, para ele tanto faz. Agora, uma pessoa normal, gente, quando fez algo errado, vai sentir tristeza, tá? Mas essa tristeza é uma tristeza que, de acordo com Deus, ela leva para o arrependimento, isto é, leva a pessoa a se arrepender. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, Pedro. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. Você conhece a história, né? Pedro negou Jesus. Era um discípulo próximo ali, né? E quando Jesus foi crucificado, isto é, foi preso, pouco antes da crucificação, Pedro negou, porque ele ficou com medo de ser preso também. E Jesus tinha dito para ele que ele haveria de negar. Pouco antes, após a ceia, Jesus falou para ele: olha, Pedro, quando você se converter, confirma os irmãos. Ele ficou não gostou muito daquela fala, e disse: Senhor, eu vou morrer por ti, se for preciso, eu dou a minha vida pela tua. E aí Cristo falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Cristo foi preso, Pedro saiu de perto, e alguém disse: olha, você parece com ele. É, rapaz, você mesmo, hein? Você fala igualzinho ele. E aí Pedro falou: não, eu não sei quem é esse rapaz. Eu não conheço, nunca vi antes. E aí, depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. E então ele olha para Jesus, Jesus olha por cima dos ombros e dá uma olhada para ele. E aí Pedro, diz a Bíblia, que ele saiu e foi chorar amargamente. Ele ficou culpado. Puxa, o que que eu fiz? Sabe? O que que eu fiz? Aquela culpa pessoal. Eu neguei o meu mestre, andei com ele tantos anos. E agora eu neguei. O que que eu fiz? E aí, ele chorou, mas não foi um choro normal. Ele chorou amargamente, gente. Você já chorou amargamente alguma vez? Por ter feito alguma coisa muito séria, muito grave? Pedro chorou amargamente. Quando ele chorava, ele sentia a culpa. Por quê que eu neguei Jesus? E ele chorava e se afastou. Mas o que aconteceu? Essa tristeza que Pedro teve produziu nele arrependimento. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. O que aconteceu? Ele, depois que Cristo ressuscitou, Jesus foi falar com ele e disse: Pedro, tu me ama, Pedro? Ele falou: amo o Senhor, sim. Por 3 vezes ele perguntou: tu me amas, Pedro? Ele disse: te amo. Muito bem. Na 3ª vez ele falou assim: me amas mais do que todos estes? Aí Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Olha, apesar do que eu fiz, apesar da culpa que eu tenho, que eu neguei o Senhor, eu te amo. Ele se arrependeu. Aí Cristo falou: muito bem, então agora você vai cuidar das pessoas, vai ser pastor. Pastoreia as minhas ovelhas. E Pedro foi perdoado por Jesus. Um homem extraordinário, um grande pregador. E no final da vida dele, foi condenado à morte de cruz. E ele disse: eu vou fazer o último pedido. E alguém poderia perguntar: o que é? Que você quer ser salvo? Ou você quer se livrar da cruz? Falando: não, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então ele negou Jesus Cristo, mas se arrependeu e depois morreu em uma cruz e não quis morrer igual a Cristo. Não negou a Cristo até quando a sua vida estava em xeque. Agora eu vou lhe contar uma coisa. E a tristeza que opera para a morte? Vou dar outro exemplo de Judas. Pedro pecou, negou e teve culpa pelo que fez, chorou amargamente.
Mas a tristeza dele produziu arrependimento. Ele se arrependeu do que fez. E todo aquele que se arrepende, Deus perdoa. Que maravilha. Se você se arrepender do que você fez, tem perdão para você, querido. Não adianta querer ficar com essa carga, achando que não tem mais jeito. Se autopunindo, dizendo, olha, para mim, se você se arrepender, tem jeito para você. Tem uma solução para você. Agora eu vou dar um exemplo para você de Judas. Judas, um dos discípulos de Jesus, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas era o valor de um escravo. Valor de um escravo. Ele recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Ele traiu com um beijo. E mesmo quando ele foi trair Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, amigo que fizeste. Jesus ofereceu para Judas a amizade para um traidor. Não importa o que você faz, o que você fez. Deus nunca vai deixar de te amar. Mas eu fiz algo grave. Deus não vai deixar de te amar. Porque o amor de Deus é incondicional. Se você se arrepender, tem perdão para você. A culpa que você sente é tirada. E você é livre para viver, meu querido. Tem jeito para você sim. A sua culpa pode ser resolvida. Agora, você não pode pegar para si essa culpa. Você tem que entender que Jesus te perdoa e ele pega a sua culpa. Ele já levou sobre si lá atrás. Mas Judas soube o que tinha feito. Ele traiu Jesus. E diz a Bíblia que ele foi tomado por um remorso. Porque a tristeza, o arrependimento do pecado, né, essa tristeza por ter culpa no que foi feito, a pessoa fica triste e essa tristeza leva para o arrependimento. Mudança de atitude. A palavra arrependimento significa mudar de atitude. Agora, a culpa, ela pode desenvolver o remorso. A pessoa fica tão culpada pelo que fez que ela não consegue se arrepender, ela tem remorso. E remorso já é um sentimento que leva a pessoa a pensar que não tem jeito mais para ela. A pessoa só entende que ela precisa pagar com a própria vida. Ela é digna de uma punição. Ela é merecedora de uma punição. Isso é remorso. E se você está me assistindo agora e está com remorso, eu vou lhe dizer a coisa. Enquanto você está vivo, é esperança. Não deixa que esta culpa te leve para a destruição. Não vá pegar uma corda e pôr no teu pescoço, não. Não vai tomar medicamento para se matar. Não vai cortar os teus pulsos, não, hein? Não vai se jogar na frente do caminhoneiro, não. Não vai achar que não tem mais jeito para você, porque a culpa é grande. Não deixe o remorso tomar conta de você. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Ele é amor. Não pega essa culpa para você, joga isso fora. Sim, você cometeu erro, você é responsável. Mas Deus está dizendo, dá essa culpa para mim, eu perdoo você e não te culpo mais por isso. Pensa nisso, querido. Pensa em alguém para levar a tua culpa, não é bom isso? Hã? Porque nós todos deveríamos estar destruídos pelo que fizemos. Adão pecou e todo mundo pecou depois dele. E pela justiça de Deus, todo mundo deveria ser morto. A culpa. Mas aí Cristo veio e disse assim, olha, eu vou pegar a culpa de vocês, vou jogar sobre as minhas costas e livro vocês. Então ele pegou a nossa culpa lá atrás e levou sobre ele. Agora todo mundo que erra, se entender o que ele fez na cruz e aceitar, tem a sua culpa resolvida. É. Então, pelo amor de Deus, querido, não vai se matar, não. Não se culpa pelo que você fez. Não deixa que essa culpa te mata. Ah? Não deixa que isso... Ah, mas eu fiz, eu tenho consciência. Sim, então se arrependa. E deixa que Deus te perdoe. Porque Judas, ele foi tomado por um remorso tão grande. E esse remorso de Judas fez com que ele se enforcasse. O livro bíblico Atos, capítulo 1, versículo 18, diz que Judas foi se enforcar. E depois
as suas entranhas, ele se arrebentou no chão e as suas entranhas se esparramaram. Ele teve uma morte muito terrível. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso. A culpa foi tão grande que levou ele a se matar. E aí eu não sei como é que você está hoje aqui me ouvindo. De repente você é essa pessoa que tem essa culpa aí. De repente você é essa pessoa que está com pensamentos de morte, pensamentos de deixar sua família, chutar o balde, jogar tudo pro alto e ó, porque você se sente culpado. Não adianta você correr. Para onde você for, a culpa te acompanha. Você pode sair do Brasil, a culpa vai te acompanhar. Você tem que tirar a culpa dentro de você. E eu estou aqui para te ajudar hoje. Eu estou aqui para ajudar você, dizendo a você, não deixa que essa culpa te mate. Não deixa que esta culpa te destrua. Não permita isso. Não permita isso. Tá? Maneira nenhuma. Faça isso não. E aqui, eu quero encerrar minha fala com você, continuando sobre o perdão de Deus. Você precisa aprender isso. Por que é tão difícil acreditar que Deus perdoa? Por quê, meu querido, minha querida? É mais fácil você aceitar a tua culpa? É mais fácil você achar que não tem mais jeito? Que o que você fez não tem mais perdão? Do que você acreditar que Deus perdoa? Por quê? Você acha que Deus é assim? Se Jesus morreu na cruz por nós, é para levar sobre si a nossa culpa. Você não acha, não? Por que ele morreu por nós? Pelos nossos pecados, isto é, culpa. É a nossa culpa que ele levou sobre si na cruz. No madeiro. Aquela coroa de espinho que perfurou o seu crânio. Aqueles pregos que penetraram as suas mãos e os seus pés. Aquelas 3 horas ali de agonia. Foi por causa da nossa culpa. Foi por causa da nossa culpa. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías 53, verso 4. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu querido, minha querida, você precisa acreditar que Deus é aquele que levou a sua culpa. Então você não precisa mais carregar este fardo pesado. Ah, mas eu fiz alguma coisa para minha mãe. Ela está viva? Tá? Vá até ela e peça perdão para ela. Ou você prefere continuar com esse sentimento de culpa aí? Se ofendeu teu pai, brigou com teu pai? Muito bem. Muito bem não, né? Muito ruim. Não se pode brigar com o pai, mas aconteceu. Você ofendeu ele, seu coração está angustiado, você se sente culpado por aquilo que aconteceu, vá até lá e peça perdão. Ou você prefere continuar assim, perdendo o sono, não comendo direito, brigou com a esposa, com a família, fez uma coisa grave? Se corrija lá, meu querido, vai lá, peça perdão. Ai, irmão, mas não é fácil não, porque você é orgulhoso. Na outra semana, ou dessa semana, um dos dias da série, nós vamos falar sobre o orgulho. E eu quero que você esteja conosco aqui para aprender sobre orgulho. Muita gente não muda por causa do orgulho. E aí? Você vai continuar com esta culpa sobre você, se sentindo culpado? Ou você vai receber o que Deus te deu lá atrás na cruz? Pensa comigo, querido. Vamos lá. Eu quero encerrar minha fala aqui e eu quero orar por você. Porque não é fácil às vezes. Lidar com nossas emoções, com nosso sentimento não é fácil. Tá? Você lembra aí do seu passado, você lembra das coisas que fez, das coisas que fizeram para você. A tua história não deve ser fácil, né?
Você pode estar aí falando, irmão, que você não conhece a minha história. Tu não sabe o que eu passei. Eu não sei mesmo, não. Mas Deus sabe. Agora, o que eu sei é que você não pode continuar assim. É isso que eu sei. Você não pode continuar culpado. Então, eu quero hoje que você aceite o perdão divino. Quero que você aceite o perdão de Deus. Aceite. Ele já perdoou você lá atrás. E eu quero que você aceite isso. Tá? Não se sinta culpado. Livra-se da culpa. Joga fora. Para de criar mecanismo de defesa. Porque você vai estar maquiando o problema e nunca vai resolver. Tá? Então o negócio é você encarar o problema e dizer, vamos resolver esse negócio aqui. Eu não vou mais me sentir culpado. Eu quero que você se sinta perdoado. Perdoado. Como é que você se sente hoje? Culpado ou perdoado? Então, se você se sente culpado, eu quero que você se sinta perdoado. Eu quero orar por você. Eu quero que você ore comigo agora. Tá? Ore comigo agora. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que a sua vida mude. Vamos orar aqui, queridos? Quer orar comigo? Momento de oração. Faz com que você se esvazie agora. Joga fora toda a emoção negativa, ressentimento, sentimento de culpa. Não importa, irmão, eu fiz. Vamos jogar fora hoje. Vamos fazer essa limpeza hoje, na memória. Vamos entrar dentro da memória e vamos fazer a limpeza. Vamos lá, selecionar aquilo que não presta e jogar fora. Vamos lá? Está disposto? Quer continuar doente ou quer ser saudável? Então vamos lá, querido. Eu vou orar por você aqui. Eu quero muito que você seja uma pessoa feliz. Quero muito que você não se sinta culpado. Se precisar pedir perdão, peça. Mas não fica com isso sobre você. Tá bom? Vamos orar? Olha aí. Fábio Júnior, Pai do Senhor querido. Romildo, Emílio, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Está aqui conosco os irmãos, né, que estão assistindo aí. Quero que você que está comigo me ajude em oração também, gente. Talvez pode ser um parente seu, um amigo, até mesmo você que está me vendo. Pelo amor de Deus, vamos lidar melhor com as nossas emoções. Vamos jogar fora sentimentos que não prestam, gente. Vamos nos livrar de lixo emocional. Você não precisa viver com isso aí, não. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se você não sabe orar, não precisa. Feche os seus olhos se você quiser. Fique em silêncio, mas pense. Faça o que eu estou dizendo. Vai na tua mente agora. Vai na tua memória. Pega tudo que não presta. Seleciona tudo que não presta. E você vai jogar fora. Vamos lá agora? Vamos lá. Senhor Deus, eu dou graças, meu Pai, pela palavra que nós falamos aqui. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que estão diante desta live. Obrigado, Deus, por esse canal de comunicação que o Senhor tem nos dado. Eu oro por essas pessoas que estão culpadas, que se sentem culpadas. Algumas, Pai, já se arrependeram, estão se arrependendo, estão mudando de vida hoje. Elas estão selecionando o lixo emocional que está na mente delas e estão jogando fora. Outras ainda estão com dificuldade, porque elas não conseguem se sentir perdoadas. E enquanto eu oro, Senhor, age no coração desta pessoa. Trabalhe na mente dela. Convence ela que não vale a pena continuar se culpando. Não vale a pena continuar sentindo uma culpa que não precisa. Jesus já levou na cruz e ela pode jogar fora isto. Não precisa guardar um monte de coisa que não presta dentro de si. Pai, ajuda essa pessoa a lidar com a memória do passado, com a culpa da infância que perdura pela vida adulta. Oh Deus, essa pessoa vive angustiada, ela chora sem motivo aparente, ela do nada começa a chorar às vezes, ela não consegue se sentir útil,
Ela não consegue, Pai, se sentir querida. Sabe, no meio das pessoas ela se afasta. Ela acha que ninguém gosta dela. E ela acha que é responsável por um monte de coisa ruim que aconteceu, seja na vida dela ou na vida da família. E ela, Pai, carrega um fardo tão grande, Senhor. Pai, esta pessoa que está me ouvindo agora, carrega um fardo tão grande sobre si. Passaram-se anos e anos, e ainda esta pessoa sofre. Ela se sente culpada até hoje, Senhor. E ela não consegue ser feliz. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue estar bem no seu relacionamento. Não consegue ter um bom relacionamento com os filhos. Meu Pai, é tanto estresse. É tanta coisa ruim, Senhor. É memórias do passado que perturba esta pessoa. Coisas do passado que tira a alegria dela. É o peso, meu Pai, da culpa que faz a pessoa se sentir péssima. Mas há um perdão liberado por nós ou para nós, meu Deus. Há um perdão de Deus para todos nós. Eu quero que esta pessoa sinta nesta hora o perdão de Deus. Eu quero que ela sinta o alívio na alma. Deus, sara esta alma hoje. Livra ela dessa prisão da mente, Senhor. Ela está se reunindo, selecionando todo o lixo emocional. Pai, ela está agora pegando as lembranças ruins, as lembranças do passado, tudo o que aconteceu, tudo o que falaram, tudo o que disseram, o que fizeram. Pega tudo isto, empacota e joga fora. Receba o perdão de Deus hoje, meu amado irmão e irmã, meu querido amigo que me ouve. Sinta o perdão de Deus na tua vida. Joga fora o lixo moral. Não seja vingativo. Não tire a sua própria vida. Você que pensou ainda hoje em pegar uma arma e atirar contra a própria cabeça, porque sente uma culpa muito grande, Deus fala contigo. Não precisa ser assim. Eu sou Deus quem te perdoa. E você que está agora me ouvindo, que pensou em colocar uma corda no seu pescoço e tirar a própria vida, porque acha que não tem mais jeito para você, é muita coisa ruim, todo mundo coloca a culpa em você. Desde que você era criança, os seus pais viviam dizendo que você é culpado. Os seus pais colocaram na tua cabeça que você é responsável por muitas desgraças que aconteceram, coisas erradas que aconteceram. Você cresceu ouvindo que tudo era você. Tudo que acontecia de ruim, você era o culpado. Tudo que acontecia era você. E você cresceu com isso na tua cabeça. E por causa disso você se sente culpado até hoje. E isso te oprime, isso te sufoca. Mas Deus, Ele fala com você hoje. Você pode ser uma pessoa livre, porque a culpa, toda a culpa, foi levada sobre Jesus. E Deus perdoa você hoje. Ele libera o perdão sobre você, se você quiser. Se você quiser o perdão de Deus, Ele libera sobre você. Ele te livra desta culpa, te dá libertação hoje. Não deixa que as lembranças do passado te perturba hoje. Não deixa que as coisas que te aconteceram, palavras que a sua mãe disse lá atrás, que o teu pai, que teus avós disseram, jogando sobre você toda a culpa. Não deixa isto. Joga isto fora hoje. Você não é culpado, não. Você não é responsável por muita coisa. E você está colocando como se você fosse. Não, não. E não deixa que o remorso te domine e te leve para a morte. Deus te garante vida hoje. Deus quer te dar vida hoje. Em nome de Jesus eu declaro bênção. Que haja salvação na tua casa. Que haja libertação na tua alma, na tua mente hoje. Eu declaro que você nasceu para ser um vitorioso, um vencedor. E você vai sorrir muito sobre essa terra. Você vai se alegrar muito ainda. Você vai conquistar muita coisa. Você vai ser um grande vitorioso, um grande campeão. E eu quero que você diga isso para você mesmo.
Eu rejeito a culpa, eu rejeito tudo que é de ruim, eu jogo para fora ressentimento, mágoa, eu decido perdoar, eu decido me amar, eu decido aceitar o perdão de Deus para mim e ser feliz. Se liberta disso aí hoje. Esquece, não pensa mais no passado, pensa no presente. Hoje Deus te perdoa, hoje você é uma nova criatura, hoje você é filho, hoje você é uma pessoa que deve ser feliz e deve sorrir para a vida e deve continuar. Você crê nisto? Se você crê nisto, toma posse hoje, em nome de Jesus. E eu te espero aqui, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, querendo Deus, para conversarmos sobre outro sentimento que aprisiona a alma. Não perca esta série que Deus tem colocado no meu coração hoje. E eu vou conversar com vocês aqui, pelos dias que virão, sobre sentimentos que aprisionam a alma. Se você tem uma experiência com esta oração, com esta palavra, eu quero que você me mande uma mensagem. Se você quer que eu ore por você, que eu te apresente nas minhas orações, mande seu nome para mim, que eu vou estar orando por você. Talvez tem coisas, obviamente, que não é rápido, não é simples se livrar, mas você vai conseguir. Você vai se livrar, você precisa se livrar disso. Como uma enfermidade que você sabe que precisa tratar ela, para que ela vá embora e o corpo se cure. Às vezes leva um tempo, mas você sabe que um dia você vai ficar sarado. Eu creio que você vai ser uma pessoa muito feliz. Então, se você é uma pessoa que quer oração, manda sua mensagem para mim. Eu vou estar orando por você, eu vou estar orientando pela palavra de Deus. Eu vou estar ajudando você. E você vai ser uma bênção. Amém? Eu deixo aqui o meu grande abraço para você. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui conosco. Por ter aguentado até esse presente momento. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça e a paz se multipliquem sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E até a próxima segunda. Deus abençoe a sua vida.